Boa noite, sejam todas e todos bem-vindos ao Global Solution da FIAP. Estamos aqui ao vivo dos estúdios da FIAP, aqui na Aclimação. São 19 horas e 7 minutos. Bom, Global Solution é um formato que a FIAP desenvolveu para avaliar os seus alunos. Eu costumo dizer que aqui na FIAP a gente tem uma busca incansável pela digitalização dos modelos tradicionais. E o Global Solution é isso. É uma forma diferente de a gente avaliar os alunos com muito desafio, com empresa parceira, com prêmios e tudo mais. E estou aqui com o John, que vai contextualizar um pouquinho esse nosso encontro. É com você, John. Valeu, Wagner. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso Global Solution. Eu sou o John, diretor aí da FIAP On, coordenador também de direito de computação e do curso de IA. E o tema desse ano, da Global Solutions, aí desse semestre, na verdade, tá aqui, eu tô com a colinha aqui, Tech Care for All, transformando o futuro da saúde. Já queria começar agradecendo a Rapvida e Notre Dame Intermédica, uma empresa parceira aí, que está junto com a gente nessa missão de realmente aí pensar o novo para a área da saúde. Cada Global Solution a gente traz um tema relevante e importante para a nossa sociedade, para que vocês, com tudo que vocês aprendem aí no dia a dia, consigam também transformar a vida de milhões de pessoas. Tudo começa a partir de uma provocação e de uma ideia. Lembrando que a Rapvida, a Notre Dame, é a maior operadora de saúde do Brasil, tem mais de 16 milhões de beneficiários aí de saúde e odontologia. E também, pessoal, claro, toda a Global Solution, acabamos de passar pelo Next, a gente sempre gosta aqui na FIAP de valorizar o mérito aí de vocês, que sempre desempenham um papel muito especial, dando o máximo, construindo soluções. Então, nessa Global Solution também, o grupo campeão de cada ano, de cada curso, vai receber um shape e uma camiseta exclusivos dessa Global Solution, mas com certeza, mais do que só esse prêmio, é criar soluções para transformar a nossa sociedade. Bom, Wagner, além da Rapvida, que daqui a pouco também a gente vai trazer esses convidados aí, quem mais aqui está aqui com a gente aqui no estúdio aqui? Bom, pessoal, não estamos sozinhos, não é só eu e John. Eu acho que vocês já conhecem, sou pró-reitor acadêmico da FIAP, mas com a gente aqui hoje estão doutora Vivian Jonk, cardiologista, gestora de projetos, palestrantes e docente do MBA em Health Tech da FIAP. Temos também o Alexandre Russi, professor, engenheiro mecatrônico, ex-aluno nosso e hoje colaborador, participante de vários projetos reais na área de health. Daqui a pouquinho eles já vão dar boa noite e contar um pouco o que eles pensam sobre tudo isso. E também, de forma remota, e já fazendo o meu agradecimento, nós teremos Pedro Fleury, diretor digital da Rapvida, e Adria Mara Paiva Cândido, diretora de saúde digital e clínicas médicas na Apvida. E é isso, pessoal. John, falando um pouquinho mais do Global Solution, desse desafio que nós temos hoje, que nós estamos trazendo para os nossos alunos, o que você poderia dizer aí para colaborar com eles aí nessa missão? Legal, pessoal, espero que vocês já tenham entrado no nosso site lá, que a gente faz para vocês. Ali tem um monte de insights aí sobre a Global Solution. E, claro, a gente está falando aí do tema vida, né? Quando a gente fala de saúde, a gente não quer só curar a doença, mas a gente quer ter qualidade de vida, a gente quer uma aspiração para todos nós aí. E a FIAP foi em busca aí desse parceiro, a Notre Dame, para a gente poder realmente trazer aí essa temática tão importante. Eu vou ler aqui para vocês o nosso tema macro, né, porque não deu para decorar aqui, mas só para já começar provocando vocês, daqui a pouco a gente vai ter os nossos convidados também comentando sobre esses e muitos outros assuntos. Então, pessoal, o tema dessa Global Solution é como as tecnologias emergentes, como inteligência artificial, machine learning, robótica, big data, entre outras, podem ajudar a desenvolver soluções inovadoras para promover o futuro da saúde nas áreas de prevenção, automação e precisão. Lembrem sempre de usar toda a criatividade de vocês para inovar e pensar o que ainda não foi pensado, pessoal. A ideia de vocês faz toda a diferença nesse processo. Então, para iniciar, agora queria chamar aqui a doutora Vivian para dar o boa noite. E, Vivian, conta pra gente como você vê que as tecnologias podem realmente transformar a saúde. Boa noite. Boa noite. Obrigada, John.
Obrigada, Wagner, pelo convite. Pessoal, boa noite a todos que estão nos assistindo. E realmente, John, esse é um tema muito desafiador, né? Por quê? Eu ouço de alguns médicos que falam que têm medo da inteligência artificial e medo da tecnologia. E, na realidade, depois o Ale comenta com a gente aqui um pouco mais, isso faz toda a diferença no nosso dia a dia, principalmente quando a gente pensa em impactar a jornada do paciente. E hoje, faz parte do dia a dia do profissional da saúde incorporar e aprender mais sobre tecnologias e inovação, sem dúvida. Legal, jornada do paciente, um tema importante aí também para quem já vai estar anotando aí, pensando em sites aí. Hashtag fica a dica. Maravilha, maravilha, Vivi, obrigado. Bom, agora eu vou chamar o Ale, ou Russi, ou Alexandre Russi, que vai contar... Pode ser qualquer um. Qualquer um, tá tranquilo. Tá bom. Que vai contar um pouquinho aí também como ele entende que as tecnologias exponenciais estão transformando aí a saúde e o health. Perfeito, Wagner, obrigado. Boa noite para todo mundo que está em casa. Foi muito legal você falar da jornada do paciente, porque eu ia falar algo parecido, que é justamente... pensa aquele paciente que ele está em casa, ele está com alguns sintomas que pode ser grave, mas ele não quer sair de casa porque ele vai enfrentar grandes filas, vai enfrentar um tempo de atendimento muito alto. Então, como que a gente pode melhorar essa jornada justamente do paciente? Então, as tecnologias hoje eu vejo muito isso dentro da jornada ali do atendimento, de todo o processo que existe dentro de um hospital, as tecnologias podem vir e ajudar. Então, tem medicamentos, tem várias outras coisas que a gente vai comentar aqui hoje, que as tecnologias estão aqui para ajudar na área da saúde. Legal. E quando a gente fala de jornada, a gente começa a imaginar diversos momentos, né, de conexão do paciente com a tecnologia, com as clínicas, e não só os pacientes, mas também do lado das empresas. E aí eu acho que abre um leque de oportunidades para os nossos alunos empreenderem, juntar esse health com tech, né, Vivian? Sem dúvida, Wagner. E aí a gente pode juntar a jornada com UX. E aí, quando a gente pensa na experiência do usuário, nesses momentos da verdade e nos touch points, aí as oportunidades são infinitas nesse oceano azul. Legal. E pensando nisso também, naqueles alunos que estão no último ano ou indo para o último, e pensando na solução para esse desafio, eles também podem pensar aí na sua startup, por que não? Né? Para vocês terem uma ideia, a Associação Brasileira de Startups, AB Startups, projeta aí negócios para esse ano em torno de 20 bilhões só na área de health tech de startups, né? E o Brasil está passando aí por esse momento de consolidação, mesmo que aconteceu lá nos Estados Unidos. O mercado de saúde e tech está movimentando demais a economia, as oportunidades aí estão aí para todos nós. Health techs já ocupam o segundo lugar em volume de startup entre todos os segmentos, só perde para a EdTech. Olha só, isso quem está falando aí é a Associação Brasileira de Startups. E agora nós vamos chamar, então, o Pedro Fleury, diretor digital da Apvida, que vai contribuir para esse nosso debate, né? Ele não pôde estar aqui presencialmente, mas de forma remota, ele vai mandar uma mensagem aqui para nós e para vocês. Vamos lá, Pedro. Quando falamos sobre o futuro da saúde, falamos sobre transformação digital, sobre prevenção à saúde e sobre coordenação. Eu sou Pedro Fleury, diretor de Digital da Apvida Notre Dame Intermédico. É um prazer participar desse evento junto com a FIAP e falar um pouco mais sobre esse processo de transformação digital dentro da empresa. Antes de mais nada, deixa eu apresentar quem é a Apvida Notre Dame Intermédica para vocês. É a maior empresa de saúde da América Latina. Hoje a gente conta com tanto a operação de vendas de produtos de saúde para indivíduos, para PMEs, para empresas, e a gente presta serviço de saúde para esses beneficiários. A gente tem hoje em dia mais de 700 unidades assistenciais, desde pronto atendimento, clínicas, unidades de exames laboratoriais e hospitais,
e também com redes credenciadas, com médicos, dentistas e assim por diante. Então, a gente é basicamente uma empresa que vai de A a Z dentro do segmento de saúde, tratando de mais de 9 milhões de clientes como saúde e de mais de 7 milhões de clientes como odonto. Dentro do paradigma de transformação digital, acho que alguns números muito importantes para refletir qual que é a grandeza da empresa, o que a gente está se referindo, né? A gente tem hoje em dia mais de 4 milhões de aplicativos, a gente sabe que os aplicativos são hoje em dia uma grande forma de interação de qualquer prestador de serviço, isso vale também para a saúde, para todos os seus clientes, né? Então a gente tem uma grande participação e penetração de aplicativos dentro do nosso leque de clientes, assim como de serviços digitais que gradativamente têm ganhado cada vez mais participação dentro do segmento de saúde. Um dos serviços mais importantes que vem crescendo ao longo do tempo, certamente são os serviços de telesaúde, de telemedicina, que a partir da pandemia claramente começaram a ganhar mais relevância no dia a dia, desde aquela consulta de emergência e hoje em dia cada vez mais consultas que a gente chama de eletivas, aquelas consultas agendadas, marcadas pelos beneficiários em várias especialidades, desde especialidades de clínico geral, pediatria, até especialidades mais restritas ali, como obstetrícia, por exemplo. Então, cada vez mais a gente está trazendo esse ambiente digital para a prestação de serviço de saúde para os nossos beneficiários e misturando cada vez mais o modelo tanto presencial quanto o modelo digital dali para frente. Entrando um pouco mais no detalhe sobre digitalização e de como é que a gente está trabalhando digitalização dentro da Apvida Notre Dame Intermédica, ela tem um escopo abrangente, ela vai desde a parte comercial, na venda de serviços para os vários públicos, para os vários clientes, na prestação de serviço e no assistencial. O comercial entra desde o marketing, de como é que a gente captura esse cliente para a jornada de compra de um plano de saúde, de como é que a gente utiliza ali tanto de redes sociais, quanto de blogs, de marketing de performance, para trazer esse cliente para dentro desse ambiente aqui da Apvida Notre Dame. E aí, obviamente, olhando todos os fluxos, sejam fluxos de vendas online, sejam fluxos de vendas que a gente chama de assistidas, vendas feitas por canal corretor, dali para frente, tá? Dentro da parte ali de assistência, tem todo o processo ali de marcação de consulta, marcação de exames, de busca de resultados de exames, dentro do aplicativo, dentro dos canais de portais ali de beneficiários, assim como informações relevantes para clientes que são empresas, para clientes onde olham ali todas as informações com relação aos colaboradores de uma determinada empresa. E, por último, toda a parte da jornada assistencial, não só do lado do beneficiário, mas também do lado do médico, ou seja, como é que os médicos utilizam dos seus aplicativos, dos seus sistemas ali para conseguir fazer a melhor prestação de serviço para os nossos beneficiários, assim como do lado do beneficiário de interação com esses serviços, para, por exemplo, o próprio caso da telemedicina que a gente estava falando anteriormente, tá? Então, é um escopo bastante amplo que a gente trabalha com muito cuidado, muito carinho dentro da Apvida. Primeiro ponto importante é marketing digital. Então, como operadora de saúde, a gente não quer ficar restrito somente aos temas ali relacionados aos produtos de saúde, mas de uma forma muito mais ampla, falando sobre saúde. Então, tanto em redes sociais quanto em blogs, a gente tem um conteúdo super vasto, super extenso, falando sobre dicas de saúde, falando sobre pesquisas de saúde relacionadas à saúde que são feitas dentro da própria empresa e dialogando ali não somente com clientes, mas também com potenciais clientes do Grupo Apvida Notre Dame. Então, a gente trabalha bastante ali, tantos canais
próprios quanto canais aí de redes sociais para gerar essa presença digital da marca cada vez mais forte, cada vez mais consolidada. Nesse paradigma de venda online, um dos desafios grandes dentro da indústria é como vender um produto de grande complexidade, que é um produto de saúde, onde as pessoas não estão habituadas a comprar regularmente esse produto, assim como um aparelho celular, assim como uma televisão, é como trazer isso daqui com uma linguagem simples que a pessoa seja capaz de entender quais são as especificidades de cada um dos produtos e escolher a opção que é mais adequada para aquilo que está buscando, né? Então, trazer essa simplicidade, trazer essa linguagem que não seja técnica, de uma forma com que seja facilmente compreendida pelo nosso cliente, utilizando vídeos, utilizando informações, é um dos grandes desafios, é onde a gente tem evoluído cada vez mais num fluxo de venda de e-commerce, tanto para a saúde quanto para o odonto, que são os dois principais portfólios de produtos dentro da empresa. Falando um pouco sobre a parte de serviços, né? Então, claramente, tanto o site quanto o app tem uma função fundamental para trazer ali, para que o próprio beneficiário comece a interagir ali na busca de serviços prestados pela própria empresa, seja um agendamento de consulta, seja um agendamento de exame, seja uma busca de um resultado de exame. E cada vez mais a gente tem buscado migrar esses usuários para dentro do aplicativo, porque o aplicativo ele permite que a gente gere um diálogo cada vez maior com esse cliente e personalização da jornada desse beneficiário dentro da Apvida. Então, uma vez que a gente trabalha com todas as etapas ali de uma jornada de um cliente num processo ali de saúde, desde a consulta até enfim, o resultado de um exame, a gente é capaz de personalizar e gerar um diálogo muito mais orientado à realidade de cada um dos beneficiários, isso utilizando muito com base em todas as informações que são coletadas a partir tanto informações de prontuário quanto informações dos exames. Então, a gente consegue, de alguma forma, personalizar muito mais. E daí, expandir a nossa presença dentro dessa jornada, conectando não somente com os temas de serviços prestados pela própria Apvida Notre Dame Intermédica, mas também com temas que são de parceiros nossos, né? Então, quando você passa por uma determinada consulta, é muito comum sair com alguma receita. Então, como é que a gente conecta o processo tanto de compras de um medicamento online, via marketplace, quanto com o processo de administração daquele medicamento dali para frente. Então, são jornadas que a gente está cada vez mais trabalhando dentro do aplicativo para que o aplicativo se torne a principal canal digital de interação entre os nossos beneficiários e a empresa Apvida Notre Dame Intermédica. Então, um pouco do que a gente tem feito cada vez mais é justamente olhar essa jornada do beneficiário, entendendo quais são os pontos de informação que ele utiliza, como é que ele vai de uma etapa da jornada para a próxima etapa, como é que a gente garante que a gente simplifica esse processo para ele a partir de formas mais personalizadas de interação dele. Então, quando a gente fala, por exemplo, de agendamento de consulta, é algo que tem tanto as regras estabelecidas pelo contrato, então qual é o contrato, qual a carência que existe, qual que é a abrangência do produto para a marcação de consulta, mas além disso a gente começa já a olhar o histórico daquela pessoa, se a pessoa teve algum tipo de encaminhamento médico, se a pessoa tem feito regularmente um determinado tipo de consulta, se ela tem preferência do ponto de vista de horários para fazer a marcação de consulta. Então, isso aqui são experiências onde a gente vai começando a trabalhar recomendações, sugestões e trazendo cada vez mais esse beneficiário para uma jornada personalizada que traga uma adesão maior
com relação ao canal digital. Dentro da visão aqui mais assistencial, um ponto importante é da telemedicina, né, que a gente comentou um pouco. Telemedicina cada vez mais está entrando como um grande facilitador do processo de prestação de serviço assistencial, seja uma telemedicina num primeiro contato de atendimento, seja uma telemedicina de eletiva, onde o cliente pode eventualmente começar um processo de forma digital, migrar para o presencial, ou o contrário, ele começa com uma consulta presencial e depois faz um retorno de consulta após uma coleta de exame, após um resultado, via telemedicina. Então, a combinação ali dessas prestações de serviço para que seja da forma mais conveniente para o cliente, que garanta maior comodidade na forma de que ele queira receber esse serviço, é fundamental. Isso claramente garante que a gente contenha não somente um serviço adequado para que ele está buscando, mas que tenha todas as especialidades, todos os profissionais capacitados em todas as regiões disponíveis para cliente na sua palma da mão. Então, a telemedicina e o tema mais abrangente ali de telesaúde é algo que tem cada vez mais ganhado mais terreno dentro da Apvida, Notre Dame Intermédica, em termos de prestação de serviço, não só na prestação de consulta, como o que a gente chama ali de interconsultas, ou seja, médicos conversando entre si num processo de consulta para um determinado beneficiário. Então, é algo que tem gerado cada vez mais relevância dentro da prestação de serviço e, obviamente, é uma forma digital de prestação de serviço dali para frente. Um ponto importante, que certamente é uma discussão não somente em saúde, mas em outros setores, qual é a adoção de inteligência artificial nas soluções aplicadas. A gente tem usado tanto a aplicação de inteligência artificial para o lado do beneficiário, que é o que a gente já demonstrou anteriormente, na marcação de consulta, onde o beneficiário recebe recomendações de acordo com o seu histórico, de acordo com encaminhamentos, de acordo com o perfil dele dentro da empresa, e também como suporte ao médico, ao dentista, no processo de laudos, onde, através de ferramentas de inteligência artificial, elas apoiam no processo de geração de laudos, trazendo mais eficiência, trazendo mais eficácia para que o médico tome a melhor decisão no dia a dia. Então, o uso de dados dentro da empresa e o uso de algoritmos de inteligência artificial tem sido uma das fortalezas, uma vez que o modelo unificado e verticalizado garante que todas as informações daquele beneficiário estão num único lugar, estão num único repositório. E qual é o futuro da saúde? O futuro da saúde é não somente o uso de telefones celulares e aplicativos, mas também de devices, assim como relógios ou outros tantos devices capazes de capturar milhares de informações de indivíduos para torná-los cada vez mais saudáveis na sua rotina, no seu dia a dia. Informações que são levadas para médicos, para profissionais de saúde, que vão dando recomendações de forma tanto presencial quanto forma digital. Sensacional, Pedro. Obrigado aí por trazer essa visão da Apvida aí, de como é que tá olhando toda a parte do digital. Eu até anotei algumas coisinhas. Só um detalhe, pessoal. Tá o pessoal colocando aqui no chat, aqui a live vai ficar gravada, ela tá no Teams, então você clicar qualquer dia nesse mesmo link, ela tá aí gravada, então fiquem tranquilos, podem colocar perguntas aqui pra gente. A gente às vezes não consegue responder todas, mas eu tô olhando aqui e vou tentando responder vocês aí, e nós aqui. Dois pontos que eu peguei ali do gancho ali do Pedro, e eu queria perguntar até para a Vivian aqui. Primeiro, falou aí, muito legal, que eles
estão fazendo essa parte de analíticas em cima dos dados, saber qual é a frequência que o paciente marca, o histórico dele, que exames que ele fez e tal. Isso é muito legal, porque com isso você consegue otimizar recursos, né? E criar uma jornada personalizada, como a Vivian mesmo e o Russi já responderam. E além disso, um número que me surpreendeu ali é os 450 mil teleconsultas que só a Hapvida faz, né? Aí por ano. E tem mais de 4 milhões de pessoas usando o app da Hapvida aí. É um poder do digital muito grande. E Vivian, você aí como médica, enfim, uma pessoa entusiasta da tecnologia, o que você pode falar para a gente da telemedicina? Você acha que veio para ficar? Conta um pouquinho para a gente aí. Legal, John. Bom ponto que você levantou. Eu acho que uma coisa legal da gente pensar, e alguns estudos já vêm mostrando para a gente, pessoal, qual o maior desafio em relação à telemedicina? Quem tem maior resistência, o paciente ou o médico? Eu acho que é o médico, mas tem o paciente também que não sabe usar, às vezes, o recurso, mas a maioria eu acho que é o médico, né? Perfeito, é o médico. E muitas vezes, John, por dificuldade de lidar com a tecnologia, por enxergar ainda como uma barreira, por ainda enxergar a necessidade do exame físico, e agora a gente já tem outras formas, inclusive de mandar kits para a casa do paciente, até para auxiliar a gente no exame físico via o digital, né? E também em formas de modelo de negócio, de monetização. Então a gente tem aí paradigmas, né, mais tradicionais para que a gente consiga romper, né? Então, eu acho muito importante, a telemedicina ela veio para ficar, ela vai se expandir cada vez mais, e isso auxilia demais a gente na jornada do paciente. Tem uma forma de pensar que se chama Choosing Wisely. Você já ouviu falar? Não, conta para mim aí. O Choosing Wisely quer dizer, o profissional de saúde, ele precisa escolher sabiamente o que pedir e quando pedir de exames na jornada do paciente. E isso calha perfeitamente, pessoal, com o momento em que a gente vive, da atenção primária à saúde. Então, quando eu peço exames em demasia, eu não sei o que fazer depois com eles. E se eu intervenho cada vez mais precoce na jornada do paciente, e já já o Ale vai contar umas coisas super legais aí que ele estava me contando aqui no intervalo, né? A gente consegue impactar mais a jornada do nosso paciente. Show. Não, exatamente. Isso que vocês estavam comentando sobre o remoto me trouxe aqui o seguinte: cirurgias robóticas, por exemplo. Cirurgia robótica é uma realidade já há um tempo. Desde 2008 a gente já tem hospitais que utilizam isso aqui no Brasil. E como que seria, por exemplo, tem um neurocirurgião que ele está fora do Brasil e um paciente dele precisa de um atendimento aqui. Como que a gente faz? Então, existem hoje, com o avanço principalmente de 5G e várias outras tecnologias, para que esse cirurgião possa utilizar de tecnologias, possa utilizar de robôs que façam essa cirurgia de forma muito mais precisa, porque o cirurgião, mesmo sendo absurdamente bom, que eles são incríveis, mas ele vai utilizar ali da ferramenta que é extremamente precisa, extremamente eficiente. Então, qualquer tremedeira que ele tem, o sistema automaticamente não manda isso para o paciente. Então, isso pode fazer de forma remota. Eu costumo dizer que a tecnologia dá superpoderes a nós, profissionais, Exatamente. Inclusive aos médicos, né? E também tem outro ponto muito legal que você trouxe, Russi, que o que a gente vê é uma fusão de tecnologias, né, em prol aí de uma saúde mais eficiente. Exato. Principalmente quando a gente olha para o paciente, né? Eu acho que esse é o ponto, né? As decisões, as inovações, as aplicações, quando a gente vai desenvolver, e vocês aí estão pensando já, cada um na sua área, em como criar aí soluções disruptivas, acho que esse são dois pontos aí bem importantes. Primeiro, é usar de várias tecnologias, não só de uma apenas, né? O Russo trouxe aí um exemplo, a doutora Vivian também, né? E o segundo é empatia. Pensem lá no paciente. Será que aquilo vai ser interessante para o paciente? Eu costumo brincar, Wagner, que a ideia pode ser brilhante, pessoal, brilhante na nossa cabeça, mas quando vai para o usuário final, seja o médico ou seja o paciente, pode ser que ele não ache tão brilhante assim, que ele não utilize. Então, realmente, empatia é o que funciona. Porque, de fato, é o que você falou também, né? Tem que agregar valor para ele.
Tem que agregar valor. Ó, já chegou um monte de perguntas para provocar ali agora, mas vamos lá, responder algumas para a gente tem que continuar aí. Mas A live vai ser gravada, John? a live vai ser, tá Essa é gravada, pode importantíssima. entrar depois. Aí. Ó, a Maria Beatriz já perguntou aí se já existe a utilização de IA em pronto-socorro e juntando, a Lara perguntou se a IA já está sendo implementada para personalização dos consumidores e na ajuda de criação de laudos. Perfeito. Vou começar da de laudos. Você responde do PS? Não, do Porque é o PS, contrário. aí você Eu vou manda. do PS. porque Eu você- conto, vamos lá. eu ia falar do Robô Laura. Quer se do você Robô comentar. Laura? Pode responder, conta pra gente aí. Não, pode começar do Robô Laura, manda aí. Eu vou responder, eu fiz a pergunta, mas eu vou responder. Existem sim, é bem legal isso aí que foi trazido, pessoal. A IA ela vai estar cada vez mais em todos esses sistemas e serviços. Existe uma iniciativa aí do Sul, que é chamada Robô Laura. Depois eu dei uma pesquisada aí na internet para conhecer o case, mas é um pai que, enfim, perdeu a filha, né, por doença e tal, e aí ele percebeu que dava para criar uma solução de IA. Existe, esse está implementado em vários hospitais, mas lembrando que a IA não é a única ferramenta, ela é mais uma ferramenta que vai auxiliar. Ela não resolve tudo ainda, mas com certeza a gente tem que colocar lá. Só que antes de colocar lá a solução, a gente precisa testar muito, ter certeza de que ela não vai, porque a gente sabe quando a gente treina um modelo de IA, ele tem os falsos positivos, falsos negativos, então a gente tem que tomar esse cuidado. Outra aplicação, pessoal, que a gente pode ter de IA em pronto-socorro é em relação ao eletrocardiograma. Então, esse a gente tem feito com muita frequência. Eu sou cardiologista e arritmologista, isso acaba sendo um viés, mas a gente vai alimentando os bancos de dados para ter uma melhor precisão aí para leitura de eletro e principalmente fibrilação atrial. Ale? E inteligência artificial é absurdamente utilizado para isso por conta do seguinte: existem, como você mesmo disse, esses dados são todos os dados que você tem ali um dataset, você pode treinar a partir disso. Esses dados, eles podem ser extremamente personalizados para cada paciente. Então, sim, são já utilizados esses dados para ser personalizado, não só para detecção de doenças, também para... Por que não eu personalizar a quantidade de fármaco dependendo de cada doença e cada conjunto específico daquele paciente? Então, o paciente tem ali diabetes e ele tem pressão alta, mas pode ser que o tipo de diabetes dele com a pressão alta exija ali um fármaco, exija ali um remédio, uma droga específica. E por que não eu personalizar esse tipo de substância? A inteligência artificial, machine learning e robotização pode sim personalizar esse tipo de coisa. Eu queria trazer um ponto também importante que a gente estava comentando aqui no intervalo, que eu acho que também vai ajudar muito os nossos alunos aí que estão rascunhando as suas soluções. Nós temos hoje 699 operadoras ativas de assistência médica com beneficiários. Resulta numa taxa de cobertura de 25% da população. E os outros 75% estão com o SUS. Exato. Então, pensar em soluções curtas, simples, que encurta caminho, que poderiam ser aplicadas ao SUS, é de um impacto assim absurdo. Então, eu acho que seria também muito prudente a gente aterrissar e pensar também em soluções que fossem simples de implementação. Perfeito. Tinha uma pergunta aqui falando sobre robótica, né, na atenção primária, enfim, se para exames diagnósticos de baixa complexidade. É aquilo que a gente fala, né? Existem aí as soluções digitais, puramente digitais, e as soluções físicas. As soluções físicas, elas são mais caras, são mais complexas. Não quer dizer que não tenha, vai ter e tem que ter. Um equipamento de ressonância custa 4, 5, 10 milhões de reais, e é grande e tem muito hardware ali. Mas a gente tem que lembrar que, como o Wagner colocou muito bem, às vezes uma solução simples consegue encurtar um caminho e resolver um problema assim, muito grande. Então, acho que a provocação aqui, por enquanto, está aí, né? Maravilha, maravilha. Bom, vamos chamar a Adria Mara. Ela é diretora de saúde digital e clínicas médicas na Apvida. Adria, o que você tem para falar para a gente? O futuro da saúde será automatizado, preventivo e de precisão. Olá, sou Adria Cândido, diretora executiva
do Grupo Apvida Notre Dame, responsáveis pelos pilares de saúde digital, clínicas médicas e medicina preventiva. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas reflexões e ferramentas que vão potencializar a transformação do futuro da saúde. O futuro da saúde, ele será moldado por vários aspectos, entre eles os avanços tecnológicos, as transformações sociais e as mudanças geográficas. O ciclo de inovação, normalmente, eles duram 7 anos. É até possível a gente prever 1 ou 2 ciclos, mas se tivermos um olhar, por exemplo, para 2040, nós veremos uma realidade muito diferente do que podemos compreender hoje. Então eu deixo aqui uma reflexão para todos vocês de como que a gente pode pensar daqui a 20, 21 anos, de como será essa indústria da ciência da vida e do cuidado da saúde. E antes de falar do futuro da saúde, eu quero provocar aqui uma reflexão sobre o próprio futuro, né? Como as pessoas pensam num futuro invisível. Elas ficam muitas vezes presas à rota das tendências, das estatísticas, das tendências atuais. E a gente precisa olhar o futuro com uma outra perspectiva, com a perspectiva de que a gente não pode ficar preso às estruturas do presente, e sim extrapolar outras indústrias, não ficar preso apenas ao ecossistema de saúde e olhar as indústrias automotivas, os meios de pagamento, o varejo, para que a gente possa pensar num futuro muito mais transformador. Um exemplo é o próprio futuro da farmácia. Hoje, a gente tem na estrutura do presente o ponto físico, a questão do e-commerce e a preocupação de apps e de toda a questão do delivery, da logística dessa entrega de equipamento. Eu convido vocês aqui a assistir o futuro da farmácia através desse vídeo. Neste vídeo, nós pudemos evidenciar uma situação do futuro da farmácia através de um case da Robomart, levando acesso à população, não se prendendo a locais físicos e provendo unidades móveis para que essa população possa comprar medicamentos. Vamos fazer agora uma analogia ao setor automotivo. Convido vocês a assistirem um vídeo comigo que fala sobre o futuro da saúde, automatizado, de prevenção e preventivo neste case. Neste case, temos um carro autônomo da Tesla que possibilitou a identificação prévia de um acidente. Então, dessa forma, evitando que esse usuário corresse um risco de vida ou até mesmo sofresse uma internação ou uma cirurgia. Um outro exemplo, nesse caso aqui de fisioterapia e de mundo fitness, eu trago um vídeo para compartilhar com vocês do Templo, uma plataforma de ginástica inteligente que tem treinamentos personalizados e equipamentos inteligentes. Tempo, are you ready? Get all the way down there, sink into those heels. You're crushing this weight. Let's take it up together. Push past that burn. Nice, good job. Awesome work today, team. We'll see you next time. Nós temos aqui, nesse caso da Templo, dessa plataforma, que ela permite, inclusive, uma orientação real-time. Ela está proporcionando a esse usuário uma academia dentro de casa, onde é possível ele acompanhar e ser orientado e ter um feedback através de um redimensionamento 3D, se ele está com a postura ergonômica correta e se ele está utilizando também os pesos de forma adequada.
Uma outra solução que trago para vocês é o Golbe da Hilbe, que é uma pulseira inteligente que permite ao usuário rastrear as questões de ingestão alimentar, hidratação, a parte de neural, de tensão, de estresse, uma série de situações comportamentais e de saúde deste usuário que podem ser monitoradas através desse relógio. É mais uma forma de transformar a saúde do paciente. Meet the unique Healbee GoBe3 smartband to help control your nutrition and shape. While you're busy living, GoBe3 counts everything you eat all by itself. Controls how many calories you have taken in and burned 24/7. Monitors your body hydration and reminds you to take a sip just when you need to. Shows your actual stress levels and lets you know when it's time to calm down. Continuously measures your heart rate and helps you keep it normal during workout. Controls sleep quality and cycles and gently wakes you up at the optimal moment. Helps you stick to an active lifestyle, counts steps and calculates the distance traveled. Change your life for the better today. Learn more at healbee.com. Outro exemplo prático que trago é o Keypad da Kiven, que é uma forma de diagnóstico preventiva através do sangue menstrual. Ele é o único serviço de saúde que traz informações acessíveis e menos invasivas, principalmente para a mulher que tem algumas dificuldades de testes com agulha, ou até mesmo exames mais invasivos, como o próprio Papa Nicolau. Através desse adesivo, é possível identificar e prevenir doenças da saúde da mulher. E falando do futuro da saúde, nós temos um desafio muito grande nessa indústria. A Covid-19, ela trouxe mudanças importantes e mostrou uma fragilidade com relação a tecnologias e também problemas estruturais na saúde. O futuro da saúde ele precisa romper fronteiras importantes do cuidado e ele está sendo moldado por 6 grandes pilares. Um deles é o compartilhamento de dados, onde cada vez mais nós precisamos dar acesso às informações para todos os segmentos da saúde, sejam players, o SUS, profissionais de saúde ou até mesmo as operadoras. Esses dados, eles precisam estar integrados, por isso a interoperabilidade é uma ferramenta importante para esse futuro. O acesso também à saúde precisa ser levado numa maior amplitude. Apenas 25% hoje da população brasileira tem acesso à saúde suplementar. A própria telemedicina é um exemplo de levarmos saúde a regiões remotas do Brasil. Esse paciente está também cada vez mais empoderado, então o seu comportamento é direcionador para esse futuro, porque esse paciente está tendo mais acesso às informações, ele está sendo cada vez mais colaborativo e ele está tendo um cuidado maior com a sua prevenção de saúde. A experiência também vai nortear o nosso futuro da saúde, porque o comportamento desse paciente vai direcionar as adoções de novas tecnologias, de melhoria de processos, de melhoria de jornada. E, obviamente, um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, um trabalho mais científico, apoiarão na cura e na prevenção de doenças no futuro. Então, nós estamos dizendo de sair de uma medicina reacionária de tratamentos para uma saúde mais preventiva e de bem-estar. E eu quero falar um pouco mais do futuro do atendimento remoto.
Aqui nós estamos dizendo, né, sobre o avanço das tecnologias. Um exemplo prático que eu vivencio hoje no nosso grupo Apvida foi a implantação de algumas modalidades da telesaúde, como a própria interconsulta, que é a relação, a interação médico-médico, que é através de laudos, né, de troca de experiências, esse médico especialista que está de forma remota apoia um outro médico que está numa unidade física. Até porque, como eu citei anteriormente, nós não vamos conseguir ter especialistas em todas as unidades do país. Então, a telemedicina veio para ficar e para ajudar nesse atendimento especializado. Um outro ponto importante é a questão da jornada híbrida. Nós vamos ter que navegar entre os dois mundos, o mundo digital. Vamos ter que navegar entre o físico e o digital. Muitas vezes a telesaúde e suas modalidades serão importantes para você levar um atendimento, um diagnóstico precoce. E as questões de maior complexidade serão direcionadas, obviamente, para o presencial, para as unidades físicas. Então, através de inteligência, através de IA, nós podemos fazer triagens digital, como é o exemplo que nós estamos fazendo lá hoje com a própria neuropediatria, fazendo testes de forma digital para avaliação do quadro de uma criança. E se de fato ela precisar de um acompanhamento mais especializado do neuroped, ela será encaminhada para um atendimento clínico, para um atendimento presencial. Além disso, nós temos um contexto hoje de um paciente muito mais empoderado e consciente das suas condições de saúde. Vamos falar um pouco também do atendimento à saúde de forma presencial. Nós temos, obviamente, o aumento da digitalização, que está ajudando, né, a reduzir os custos operacionais e as tratativas de back-office, né, deixando essas coisas mais massivas e repetitivas no âmbito da automatização. Nós temos a adoção de multicanais, né, para atendimento a esse paciente, para dar acesso à consulta e tratamentos e exames. Nós temos uma questão de uma abordagem mais simples e mais eficiente nesses canais, uma jornada mais fluida, com menor atrito. O atendimento ele precisa ser integral, nós temos que preocupar numa jornada full. E por isso, no nosso caso, no Grupo Apvida Notre Dame, nós temos adotado unidades de atendimento com conceito integrado. Nesses locais, a gente permite a jornada full para o nosso paciente. Numa única unidade, ele pode fazer as consultas de urgência, as consultas eletivas, no mesmo momento já passar por exames para ter um diagnóstico completo em relação à sua situação de saúde. E também, obviamente, que a humanização no atendimento, ela será cada vez mais importante. A empatia, a humanização, né, nessa relação paciente e médico gera uma relação de maior confiança e de maior assertividade. Para isso também, nós estamos investindo muito na prevenção de saúde, né, na predição de exames, para que a gente possa ser mais assertivo e adotar as melhores medidas. Mais uma reflexão importante sobre o futuro da saúde. Ele será otimista. Quem nos diz isso é Kevin Kelly. Ele esteve participando recentemente do TED Talk, onde ele fala sobre o futuro da saúde, que precisa ter uma abordagem muito mais otimista, muito mais resolutiva, para que a gente possa, né, ter um pensamento no futuro mais positivo e que assim seguiremos em frente. E para terminar esse nosso bate-papo aqui na FIAP, eu finalizo com uma frase do Thomas Frei, que o jeito que você enxerga o futuro é que norteia suas ações. O futuro constrói o presente. Obrigada. Muito bom, Adria. Obrigado aí por seus insights incríveis, vários cases legais ali. Eu vou começar puxando um que eu gostei bastante ali. Ela mostrou um smartwatch que mede com 89% de precisão ingestão calórica. Então, muito bacana. Já até entrei aqui na Amazon aqui para ver o preço, para a gente poder ter.
E aí, pegando o gancho aqui de umas perguntas aqui, o Thiago Roldan, ele tinha colocado... Eu sei que a gente fala bastante de IA, tem muitas perguntas de IA aqui, claro que é um assunto que está aí em voga e todo mundo está querendo usar, é importante, mas a gente também tem que abordar outras tecnologias. E aí o Thiago comenta isso, quais são as limitações atuais da IA na interpretação de dados de ECG coletados por smartwatches. Teve uma hora ali que a Vivian estava falando que eu fiz assim com o meu relógio e apontei, não era por causa do tempo, não. É que meu smartwatch, por exemplo, faz ECG, né? Então o Apple Watch faz, o da Samsung faz e tal. E a gente está vendo cada vez mais essa tecnologia, não lá no hospital, mas aqui dentro de casa, né? É o personal care que a gente fala. Mas, Vivian, você que é cardiologista aí, o que você pode falar um pouquinho sobre os smartwatches? Você acha que isso é realmente uma tecnologia que vai transformar também esse cuidado, precisão com a saúde? Já está transformando, John. Eu tive um paciente semana passada, pessoal, estava embarcando para Nova York. Ele ia ver a filha. E ele estava com um smartwatch, né, que realiza ECG, que realiza eletrocardiograma. No embarque, ele sentiu uma palpitação e acionou o ECG e me mandou pelo WhatsApp. Na hora eu olhei e falei, fibrilação atrial. Sai do embarque, pega um táxi, vem para cá. E a gente reverteu, anticoagulou e resolveu o problema. Olha o tanto de tempo que ele economizou, o recurso que ele economizou, ele não precisou ir para o pronto-socorro, aguardar atendimento, chegar lá, poderia fazer o eletro e já ter revertido a arritmia, a gente não faria o diagnóstico. Então, o smartwatch, aí, para ECG, muda e a gente já tem validação em estudo, pessoal. Então, a gente tem principalmente duas tecnologias, mas a pura eletrocardiograma, a gente já pode fazer o diagnóstico, sim. E a gente tem outros smartwatches, como você colocou, John, que vê medição de glicemia, a gente tem patches, inclusive, que servem para monitorização 24 horas de arritmia por até 15, 20 dias, tem patches para asma, para crise de asma, e tem sensores que a gente consegue medir glicemia aí por 6 meses a 1 ano, só passando um scanner depois. Então, é muito legal. Viva, então a gente pode concluir que é muito mais eficiente a gente cuidar da saúde do que da doença. Sem dúvida. A prevenção, a tecnologia aí consegue nos ajudar em muito na prevenção em tempo real. Esse caso que você contou, ele poderia ter tido algum problema mais sério no próprio avião e não ter reversão. Imagina, Wagner, uma internação por acidente vascular cerebral isquêmico, por derrame, quanto você acha que custa? Depende do hospital, deve custar muito, né? Vamos pensar ou no SUS ou num hospital normal. A gente chama isso de jornada precificada. Quanto será que custa? Não sei. Em torno de R$40 mil, tá? Então, fibrilação atrial é a principal causa de derrame. Olha o impacto na vida desse paciente, uma vez que você detecta. E a reversão, o que você fez ali com o paciente para ter a reversão? A gente chama de pill in the pocket. É uma medicação via oral, é ingestão de 2 ou 3 comprimidos de antiarrítmico, e aí a gente coloca o paciente num score, que aí a IA pode, inclusive, ajudar a gente a montar até uma árvore de decisão para esse tipo de paciente. Hoje a gente utiliza um score manual, mas dá para rodar isso automaticamente para os pacientes e selecionar a população mais alvo para esse tipo de smartwatch, e você economizou R$40 mil, uma internação, impactou, ele usou anticoagulação depois, então afinou o sangue, mudou a vida dele, e dá para encaminhar para um procedimento. Ele é ciclista de montanha, então ele roda aí 30, 40 quilômetros, tem 60 anos, então um shape super bom, e ele queria voltar a pedalar. Falei, então a gente vai para a ablação e muda a sua história. E resolve a sua. Vou comprar um smartwatch. Um smartwatch. Você tem. Qual que era o dele? Qual que é o Então, dele? Eu quero muito comprar o dele. Deve ser um Apple Watch, Depois- ele tem e não usa. Olha, tenho, mas eu não eu te consigo. conto, mas Eu não consigo resolveu. nada, aliança, minha esposa deve estar me vendo, aí ela sabe, ela me cobra, mas eu não Não. consigo. E outra coisa super importante, a gente pensar assim, 50% dos pacientes compra o smartwatch, toma a decisão por conta própria. E depois ele não sabe o que fazer com esse smartwatch depois. Eu até sei, é que eu não gosto de usar mesmo. São muitas Aí, ó. informações, né? Sabe uma coisa São. que eu gostei que você falou? Você como médica, foi muito legal escutar isso. A IA pode me ajudar.
E é justamente o que muitos médicos, você estava comentando aqui agora há pouco, muitos médicos têm medo. Medo do quê? Da IA tomar ali o posto de trabalho, e isso não é só para medicina, é para direito e diversas outras áreas. Então, a IA, todas as tecnologias atuais, elas são uma ferramenta, igual todas as outras que passaram e que vão continuar acontecendo. São tecnologias que são criadas como ferramentas para novas soluções, que é justamente o que esses alunos maravilhosos aí vão tentar fazer. Em algum tempo o médico não tinha nem raio-x, né? Exatamente. E aí foi tecnologia, na época que surgiu o raio-x. Queria pegar 2 ganchos aqui das perguntas. O Helder colocou uma coisa importante, que é legal, acho que pra gente falar aqui na live. Ele colocou assim, é bom também desenvolver soluções para os demais profissionais de saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, não somente os médicos. E aí, por exemplo, pegando o gancho aqui, quem já viu outras lives aí minha do Wagner e tal, a gente sempre mostra alguns vídeos legais. Existem robôs enfermeiros hoje, por exemplo, para você tirar um paciente da cama, colocar ele na cama de novo. É um trabalho que, assim, gera lesão no enfermeiro, no técnico de enfermagem, e tantos procedimentos. Você tem que colocar comadre lá para urinar, a pessoa que está acamada. Enfim, tem tantas coisas que ainda são arcaicas que a gente olha e fala, meu, aqui se poderia desenvolver uma tecnologia. Então nem tudo é IA, nem tudo é o grande robô cirurgião. Às vezes uma solução simples, um guincho, o meu sogro que faleceu, ele era cadeirante, e aí quando ele se tornou cadeirante, a gente foi comprar um guincho para poder tirar ele da cama e colocar. E parece que é frescura, mas assim... Não é frescura, pessoal. Levantar uma pessoa de 80 quilos, 70 quilos é um negócio... E a tecnologia não é complicada, não. É um motorzinho, um braço mecânico, etc. Então, a gente pensa no robô, a gente pensa, né, no Exterminador do Futuro, aquele robô humanoide e tal, no Atlas, né? Mas não é. A gente pode ter um robô muito mais simples que faz coisa. Pegando o gancho, queria provocar aqui o Russi, que... Lá atrás, ele participou de um challenge que foi o Power Mind Cup, e a gente falou de smartwatch, a gente falou de captar sinais e poder fazer coisas. Conta pra gente o que você fez lá. Antes dele contar, John, eu vou dizer que esse challenge, essa vibe veio lá atrás, quando a gente importou os primeiros NeuroSky. Eu comecei a utilizar, comecei a testar. O pessoal da Globo veio aqui, me filmou em 2010. Eles falavam assim, vocês vão ler pensamento? Eu falei, ainda não. Mas quem sabe no futuro. Quem sabe no futuro. Será que agora a gente já consegue? Não, perfeito. Obrigado pelo gancho, John. Eu fui aluno aqui desde 2017, lá na Engenharia Mecatrônica, e o primeiro challenge que a gente teve foi justamente em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e eles desafiaram a gente a construir soluções médicas utilizando leitores de onda cerebral. Então, como que eu posso utilizar um leitor de onda cerebral que detecta a atenção e concentração de uma pessoa via ondas eletromagnéticas do seu cérebro para soluções ali da vida da pessoa, que é o que a gente estava comentando. Eu preciso solucionar o problema dela, preciso solucionar o problema da pessoa, preciso ter empatia, que é a grande palavra que a gente está comentando aqui. Então, dentro disso, eu desenvolvi junto com a minha equipe um protótipo de uma prótese, de um braço, de um antebraço com uma mão, que aí quando você se concentrava, essa mão, ela começava a fechar sozinha. Então, claro, existem outras tecnologias, por exemplo, aquela muscular, né, que você pega lá as ações do músculo e a mão também vai fechando. Enfim, esse desafio foi muito legal, porque como os alunos estão acostumados também, depois a gente tem o querido Next, certo? Então, aquela emoção, meu Deus, vou ganhar, vou ganhar, que loucura. E aí, fui apresentar no Next meu trabalho, como era uma prótese, a prótese eu conseguiria carregar ela. E o Next, quem já foi, é uma loucura incrível. E aí, a gente tava expondo os projetos, nesse de expor os projetos, eu falei, vou andar por aí com a prótese. Coloquei o negócio, e aí comecei a cumprimentar as pessoas com a prótese. E elas... Como assim? Olhava pra minha cara assim, o que é isso que você tá fazendo, cara? E aí eu começava a conversar e explicar o projeto. Nessa, do nada, surgiu um gringo meio falando comigo, gostou do jeito que eu apresentei, falou, cara, legal, tô aqui, fala comigo segunda-feira. Aí eu, tá bom. E aí eu comecei a estagiar na área de Health Tech, justamente numa empresa de Health que produz dispositivos para a área da saúde. E aí, nisso, eu trabalhei também com um leitor de onda cerebral para desenvolver tecnologias para Ambev, para detectar a atenção e concentração dos caminhoneiros. Então, a gente sabe a realidade do Brasil, os caminhoneiros estão ali na loucura deles o dia inteiro e eles ficam cansados e ficam naquela loucura. Então,
com isso, a gente desenvolveu esse projeto lá na empresa. Isso foi muito legal. Show, parabéns, cara. Valeu. Fico orgulhoso e satisfeito das minhas iniciações. Só as loucuras. Lá As loucuras chegarem nisso, né? E aí, pessoal, antes do John pensar mais uma pergunta ali, só para a gente contextualizar a nossa missão, né? A nossa missão é pensar em soluções que ajudem a saúde das pessoas, né? Eu vi algumas perguntas ali em relação à Apivida, só para a gente contextualizar, né? No Global Solution, como o próprio nome diz, a gente está pensando em soluções globais. Obviamente, a gente vai depois tentar mostrar as melhores soluções para a Apivida, mas a 0 minutos a gente quer soluções disruptivas para qualquer sistema de saúde, principalmente que seja mais inclusiva, que melhore a qualidade de vida das pessoas e, como a Vivian comentou, né, que principalmente trabalhe aí a prevenção. Né? Então, esse é o nosso grande desafio, tentar, de fato, por que não, ter uma solução aí que vai mudar, de repente, a forma com que a gente lida com a saúde e com a doença aí nos próximos anos. Certo, John? Certo. Antes de eu puxar aqui, tem uma pergunta bem legal. O Wagner falou de prevenção. Vocês olharam lá no nosso site, a gente coloca 3 grandes áreas da saúde, que eu queria fazer esse comentário agora. Primeiro é prevenção. Então, quando a gente olha antes de ter o problema, então quando a gente fala em solução baseada em dados, wearables, aplicativos, pessoas monitorando no home and personal care, que a gente diz, né? A IA aparece, mas não é só a IA, é os biopotenciais, é o smartwatch, enfim, e outras tantas tecnologias. O medidor de glicemia, a gente esquece lá, por exemplo, o termômetro, né? Termômetro, super fácil de usar, acho que é o primeiro device médico que todo mundo usa. Mas vai usar no recém-nascido um termômetro, pra você ver como é que é. Só quem teve filho pequeno sabe como é que isso sofre na hora de fazer. Vamos construir uma solução diferente, que eu coloco no pezinho da criança, que eu não preciso ficar colocando e acordando a criança quando ela está com febre e tal. Enfim, primeira área, prevenção. Segunda área, automação. Aqui a gente fala da cirurgia robótica de precisão. Comentaram aqui que é cara mesmo, mas assim, tá muito acessível. Não sei quantos eu tinha visto aí a última vez, eu não peguei o número aqui, mas nós temos assim dezenas de hospitais em São Paulo com robôs, tá? Então não é algo super inacessível, assim. Tem hospital público também. Não, vários hospitais públicos, vários mesmo, assim. Minha mãe foi operada com robô no 9 de julho, por exemplo. Então, tá super acessível aí. Mas quando a gente fala de automação, não é só o robô, não é só o físico. A gente tá falando também sistema de entrega de medicamentos, como mostrou o case lá da Adria, assistentes virtuais, aqui a Vivian estava comentando aqui sobre a Alexa e uma série de coisas, lembrar a hora de tomar remédio, isso também tem a ver com automação, né? Já vou pedir para ela fazer um comentário. E aí a gente vê a terceira grande área, que é precisão. Então a gente está falando de genômica, medicina personalizada, que também foi comentado aqui, a questão de olhar a genética e fazer tratamentos específicos, imagens médicas avançadas, enfim, a gente tem essas 3 grandes áreas. A sua solução pode estar lá na comadre, lá na hora de urinar no hospital, um termômetro, ou pode estar num robô super avançado e tal. Mas, Vivian, conta um pouquinho aí da Alexa, essa coisa dessa revolução, porque aquele assistente pessoal, que também tem a ver com IA, mas não é só IA, tá no nosso relógio, tá no nosso bolso, né? E assim, eu brinco, a gente sai de casa sem guarda-chuva, mas sem celular ninguém sai. Então, o que isso pode provocar realmente aí como uma transformação no cuidado com a saúde? Eu acho que principalmente a maior barreira hoje é engajamento e adesão, né? Então, para vocês terem uma ideia, assim, hoje os pacientes eles acabam tendo muitas vezes um abandono de tratamento já do primeiro para o segundo mês. Então, a gente ter um ferramental que nos auxilie nisso, além da conexão profissional da saúde paciente, aí o profissional vai entrar, muitas vezes a enfermagem no hospital, que tem uma linguagem mais próxima do paciente, ou o médico na consulta, você ter ferramentas que lhe auxiliem é show de bola. Então, desde um aplicativo simples, que vocês podem pensar também aí no desenvolvimento de um MVP, que ajude esse paciente a lembrar, a ter um alarme, a ele ter uma organização mais visual dos comprimidos que ele tem que tomar. Imagina, quando eu era interna e residente, pessoal, já sou formada há 16 anos, a gente pintava as caixinhas dos remédios.
né? E pegava a folha de sulfite Até e fazia hoje. a tabela. Até hoje o pessoal pinta. Até hoje pinta. E até hoje eu pego, às vezes, folha sulfite para paciente mais idoso e ajudo. Ou, agora o paciente me empresta o smartphone e eu falo, vamos instalar um aplicativo aqui? Eu vou colocar os alarmes para você. E aí pode ser gamificado, pode ter ganho de vida, vidinhas. Pode ter abelhinha? Porque Pode fizeram uma ter pergunta abelhinha. aqui. É a pergunta da Belinha. Então aí entra toda essa jogada aí, Exato. pessoal de games aí, ó. A Vivian já deu um belo de um insight aí, por que não? E, pessoal, e por que não? Porque se impactar na experiência do usuário, vale. Então, como eu falei, impactou no NPS, e aí no NPS em qualquer lugar, gente. O SUS tem NPS, Tem. a pesquisa de satisfação do pós vem por SMS. Então, no SUS também tem isso. Então, sim, tudo vale se eu mostrar impacto. Então, é muito legal. E aí, em relação à Alexa, cada vez mais eu pego pacientes idosos no consultório que os filhos compram Alexa, têm a dificuldade, às vezes, de pronunciar Alexa. Então, eles também vão Google é mais ensinando. fácil, então. Hey Google é mais Olha fácil. lá, já Aí, já aqui, ó, pitou, já já. aconteceu aqui, ó. Mas eu tenho uma paciente portuguesa que a filha escreveu Alexa para ela aprender, Top. juro, mas funcionou, né? E aí a Alexa relembra, agora está na hora de você tomar seu anticoagulante, ajuste a insulina, né? Então a gente consegue, agora é hora de dormir, A né? gente consegue, uma coisa que eu ia falar, humanizar. Eu acho isso muito legal, muito paradoxal, mas muito interessante. A gente consegue humanizar através da tecnologia. Porque não é uma coisa fria. A Alexa conversa com você como se fosse uma enfermeira mesmo, como se fosse um colega. Isso é muito legal, Ó, né? essa paciente, ela pede assim, bom dia, Alexa, por favor, você pode ligar para minha filha? Legal. Olha isso que aí, legal. isso aí. Né? Então, é isso aí, torna o contato humanizado. E aí, como eu tinha comentado, eu tenho o Casey Burzog, da Harvard, que é esse uso humanizado de chatbot, de avatar, uso também de Alexa para paciente idoso e que diminui 60% em custos de medicina pública. Então, Excelente. olha como isso impacta Excelente. em gestão. Então, pessoal, pensem também em soluções de gestão de saúde populacional. Soluções que, de repente, tratam das pessoas que trabalham com saúde. Com saúde. E aí a gente pode pensar em engajamento, em liderança, em grupo. Eu estou pensando aqui também Ferramentas de gestão. RH de um grande hospital, por que não ajudar um RH de um grande hospital, né? Times com soft skills mistos, como que eu desenvolvo um algoritmo ou formas de eu transformar times mistos, né? Ferramentas de gestão para você fazer os times se comunicarem. E sempre pensando em como eu trago melhor acesso. Um dos meninos aí colocou no chat sobre equidade, né? Então, como eu trago um tratamento com maior acesso, né? Você comentou de medicina de precisão, então eu lido com canalopatias, com genética. Então, como eu transformo isso em maior acesso à população? Eu posso até criar, estou pensando aqui nos vários cursos que a gente tem, eu posso até criar movimentos em redes sociais, pessoal de marketing, aí, peças que de repente incentivam, sei lá, a higienização das mãos nos grandes hospitais, nas clínicas, nas pessoas, enfim. Com gamificação. Com gamificação, então tá para juntar muita coisa aqui para ajudar essa nossa saúde a ser mais eficiente. Eficiente. Traduzir para a linguagem do paciente o que é saúde, né? O que é a diferença de saúde e doença e por que faz tanta diferença eu procurar mais cedo. Legal. Isso é legal. Tem aqui umas perguntas aqui, o pessoal foi para as consultas online, o Guilherme perguntou aí como é feita a prescrição de um medicamento tarja preta para um paciente à distância, aí comentaram que ainda não dá. Vida não pode, pode. O Conselho de Medicina ainda não autorizou esse tipo de... Isso não pode, Então não dá para fazer tudo por telemedicina, mas você encurta muitos caminhos. Por exemplo, a primeira consulta que você vai fazer, às vezes com um cardiologista, apesar de você contar das suas queixas, ele vai te pedir um monte de exames. Talvez aquela primeira consulta, exame de sangue, um básico e tal, você pode fazer telemedicina, você não precisa ter aquele contato físico. Em um segundo momento, talvez você vá. E aí, pegando o gancho dessa questão da tarja preta, né, esses medicamentos mais controlados, etc., eu vi também várias perguntas aqui sobre a questão da saúde mental.
E aí, por exemplo, o João coloca aqui, em relação à saúde mental, onde acha que a tecnologia tem seu papel? Tem outras perguntas aqui, mas eu queria primeiro chamar aqui o Russo aqui para... E eu vou dar um spoiler pro Russo para falar disso, de saúde mental e tudo mais. Você acha que realidade virtual pode ajudar? Qual a sua experiência com tudo isso? Isso é muito louco, né? Eu vou comentar sobre saúde mental junto com inteligência artificial. Isso é uma coisa que a gente estava até comentando aqui. Já existe, então existe algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, deep learning, que analisam diversas ações do ser humano. Desde a voz, a entonação e diversas outras características e parâmetros que tem na voz, e também, incrivelmente, o movimento do braço. O movimento do braço tem análises de IA que falam, dependendo da angulação e tudo mais, o padrão que a pessoa tem pode detectar se aquela pessoa tem ali uma possibilidade de ter uma depressão, estar num momento de ansiedade e tudo mais. Então, esses algoritmos podem sim ser utilizados para a saúde mental. E o que você comentou mesmo? Realidade virtual. Ah, realidade virtual. É uma coisa que eu acredito sim que pode ser utilizado para o bem. A gente fala um pouco de metaverso dentro disso também, porque muitas vezes as pessoas hoje estão muito afastadas. E por que não conectar essas pessoas dentro de um ambiente virtual e uma consulta virtual também? Essa consulta gamificada. Por que não dentro de um ambiente de realidade virtual? Então existem diversas possibilidades que você, como aluno, quer criar algo novo de verdade, tem uma possibilidade gigantesca dentro da realidade virtual. Legal, a realidade virtual está sendo muito utilizada no tratamento da dor, né? Onde você tira ele da realidade, né? Leva ele para um virtual e ele consegue, o paciente consegue aí trabalhar melhor, administrar melhor a dor. Isso tem muito na vacinação, né? Então, vacinação de crianças, coloca ali um joguinho para a criança brincar e tudo mais, e tem todo um contexto que aquilo, no momento que ele tomar uma picadinha, faz parte do jogo, faz parte da experiência. Então, vai motivar também os pais a levarem as crianças para vacinar, e que é super importante. Há comentários aqui perguntando se as soluções que reduzem as filas do SUS são válidas, extremamente válidas, resolve esse BO aí. Um outro comentário que eu achei interessante aqui, pegando o gancho até para ampliar, falando aqui sobre a questão dos estoques. Então, por exemplo, um aluno aqui, ele comentou que que deveria ser abordado também, e vocês podem abordar assim, por exemplo, imagina uma farmácia hospitalar. Se a gente não usa aquele medicamento, se você compra mais, compra menos, vence, o quanto de dinheiro está sendo desperdiçado, o quanto de pessoas que teriam que ter aquele medicamento. A gente ouve várias vezes fraudes do governo ou compras de medicamentos com tempo curto, enfim, problema gigantesco de sustentabilidade financeira, acesso à saúde. Então também acho que é uma coisa legal aí para que vocês abordem, não é só... O que aconteceu agora há pouco, desculpa, John, aconteceu agora há pouco a pandemia. A relação a estoques de vacina, então como que você pode gerenciar isso? Perfeito. Aí uma pergunta que também se encaixa para o ramo odontológico, lembrando, pessoal, esse tema macro é para toda a graduação da FIAP, mas no seu ano, no seu curso, vai ter algo um pouco mais focado, algo mais relacionado ali ao dia a dia das suas disciplinas. Então os Scrum Masters vão hoje ou amanhã disponibilizar para vocês, os professores disponibilizaram as entregas que vocês têm que fazer. Houve perguntas aqui também, se tem que entregar um video pitch, tem que entregar o video pitch, a gente vai selecionar a partir deles, e esse video pitch, a gente depois, os melhores, a gente vai mandar lá para Rapvida. Isso era uma surpresa, John. Já que acabou de dar o spoiler do WhatsApp que eu acabei de receber aqui do Pedro, que era de Pedro para Pedro. Então, pessoal, já que o John deu o spoiler, é só falar no final, né, para segurar a audiência, mas está praticamente fechado que os melhores pitches, os melhores trabalhos vão poder apresentar presencialmente lá na Apvida, para os executivos da Apvida, as suas ideias. Então isso é uma oportunidade incrível, aí vocês viram o Russo contar a história dele, né? Então a oportunidade de você contar a sua ideia para a pessoa certa pode te abrir aí portas incríveis. Então... trabalhem duro aí, botem a criatividade, a tecnologia, para que, de repente, vocês estejam aí nesse dia, que a gente não tem a data, tá bom? Talvez aí seja o ano que vem, porque vão ter todas as avaliações aí, nós vamos chegar
nos 10 melhores, talvez. Pessoal, vocês estão entre mais ou menos 10 mil alunos. Mas, por que não? Tem que acreditar, trabalhar duro aí que é possível. O Russo conseguiu, enfim, né? Então, o caminho está aberto aí. John, tem um termo aqui que eu gostaria também de trazer para a discussão aí, que é a internet das coisas médicas. Eu estava outro dia pesquisando, né? Obviamente a gente sabe da internet das coisas e tem muita solução que pode ser baseada aí na internet das coisas médicas, soluções simples, com um Arduino. A gente consegue desenvolver, de repente, aí uma solução que vai ajudar as pessoas, né? E você, por que não, pode patentear isso, vender isso, virar a sua startup. Você puxou um gancho, acho que bem legal. A Vivi é professora aí do MBA em Health Tech. No MBA em Health Tech, a gente ensina a tecnologia aqui da FIAP, a gente ensina a tecnologia para médico, para profissional de saúde. Todos podem fazer, mas o foco foi criado para esse tipo de profissional. E você vê lá os médicos lá, tendo ideia e programando um Arduino simples ali, às vezes acende um LED, conecta com alguma coisa, coleta um dado, mas isso é muito legal, porque a gente está falando de cada vez mais empoderar as pessoas de acesso à tecnologia. Pegando o gancho aí que você falou, Wagner, da internet das coisas, eu queria fazer um ponto que também foi colocado aqui nas perguntas, que é sobre a LGPD. Quando a gente fala de internet das coisas médicas, né, quando a gente fala de dados, trafegar dados por aí e tal, a gente cai na questão da segurança dos dados, curso de defesa aí, né, o pessoal já deu aquela animada lá. Então, assim, queria ouvir de vocês aí, o que vocês acham sobre o futuro de tudo conectado, os equipamentos médicos e tal, e o que vocês acham sobre a questão da segurança, o quanto cada vez ela vai ser mais importante ou não. A questão da LGPD é uma questão muito legal. Então, para consultórios, por exemplo, hoje o CFM coloca um prazo de 9 anos para que a gente adeque, por exemplo, o prontuário eletrônico. E aí, um hashtag fica a dica, falta um prontuário eletrônico simples que atenda, por exemplo, necessidade tanto de SUS quanto de consultório. Então, o pessoal de programação... fica aí uma oportunidade, né? Ou mesmo de outras áreas. Então, falta isso, e aí a gente tem que tratar muito bem os dados. Por exemplo, secretário recepcionista não pode ter acesso ao prontuário inteiro, né? Você tem que criar uma aba específica só para o médico. Ou, quando a gente lidar com Big Data, eu vou coletar eletrocardiograma, eu vou coletar dados de glicemia, eu vou coletar outros dados para uso de protocolos hospitalares. Eu tenho que já ter um tratamento adequado desses dados, porque senão eu estou ferindo a LGPD. Então, eu acho que tem diversas soluções, tanto para trazer informação, conscientizar, rodar treinamento em hospital, protocolo, fazer girar protocolo, porque às vezes a gente tem um protocolo e não gira. Como é que eu faço isso? Você usou um jargão aqui de medicina aí, vamos desvendar então, o que é o protocolo. Protocolo, gente, eu posso ter um protocolo de LGPD. Então, como eu trato esse paciente de forma anônima? É um fluxo, é um processo. Então, como esse paciente chega no PS e vai ser atendido? Protocolo de atendimento no PS, protocolo de atendimento de dor no peito. É a regrinha, né? É assim, a regrinha, o fluxo. O pessoal, não sei se todo mundo sabe, vamos contar um segredinho aqui da medicina, mas a medicina é baseada em protocolo. Você chega no hospital, tudo é sistema ali de procedimentos, são os tais protocolos. Então, assim, chegou com dor no peito, vai fazer esse exame, né? É tudo baseado, mas também não é que alguém tirou da cabeça, foi um estudo feito tudo com que evidência. Criou isso, com evidência, que criou essa... Agora, olha que legal se vocês criam uma solução para que a gente treine todo mundo de forma mais rápida. Ou que eu divulgue esses protocolos, essas receitas de bolos, esses processos de forma mais ágil. Né, e eu comunique os times, e inclusive que eu meça resultado depois. Sabe se está sendo cumprido. Porque isso é uma dificuldade enorme, John. Por exemplo, infecção hospitalar. É um dos problemas que, assim, principais. Gigantescos que a gente tem.
Eu tô com a minha mãe internada no hospital, infelizmente, aí, mas vai dar tudo certo. E eu tava lá na frente do quarto dela, lá vendo a plaquinha e todo lá eles medindo, né? Aqui teve, ó, tal dia teve infecção, tal dia não teve e tal. E você vê que, assim, hospital muito bom e assim, né? Qualquer hospital é assim. Então, e a solução que a gente tem que criar? E a solução? Um dash dinâmico, por exemplo. Tem um gap enorme ainda para isso. Como que eu crio um dash dinâmico para me trazer esse tipo de métrica? Você deu o exemplo da lavagem da mão. E principalmente se está funcionando ou não, que eu acho que esse é um ponto, para se requestionar os protocolos. Exato. Eu acho que a tecnologia pode trazer informação, né, pode trazer consolidação de vários big datas, e aí vai para o pessoal de bancos aí, de banco aí, ó, de data science, para justamente se questionar. Poxa, mas esse passo 3, esse procedimento 3 do protocolo XYZ, de repente ele tem que ser alterado, ele tem que ser substituído, ou precisa se criar outro. Então tudo isso a gente consegue fazer a partir de uma grande massa de dados, traduzindo aí em insights. E aí eu dei até uma outra ideia para o John, pessoal de Data Science. Imagina usar o Geoda para fazer mapa de calor e a gente começar a colocar regiões, por exemplo, infecção. Olha, aqui eu tenho determinada bactéria mais resistente, aqui também, aqui também. Opa, eu vou mudar o protocolo e vou fazer outro fluxo. Né? Eu tenho que mudar isso. E como é que eu impacto isso para o SUS? Eu posso trazer um outro tipo de protocolo e justificar um uso de verba para esse outro tipo de tratamento, por exemplo. E quando o John falou de Lei Geral de Proteção de Dados, né, obviamente já me vem à mente a galera de cyber, que o John falou, o pessoal já começou a se movimentar, e principalmente para cuidar da segurança desses dados. Né? Imaginem vocês aí o valor, né, desses dados e se isso se perde, né? Então tem várias teorias aí da conspiração, né, que a gente costuma brincar, né, que são, por exemplo, se o meu dado de repente está aí, uma seguradora pode não querer me aprovar o plano médico porque eu tenho, sei lá, uma certa tendência a ter uma certa doença e assim por diante. Então isso é extremamente importante. As oportunidades estão aí, né, para quem quiser empreender, para quem quiser criar. Exatamente. E um pouco sobre cybersecurity novamente, a gente está falando sobre dados, legal. Mas falando um pouco sobre a internet das coisas que você justamente comentou um pouco há momentos atrás. Esses equipamentos hoje eles estão conectados. E equipamentos que fazem com que a pessoa esteja viva. Então, por exemplo, um respirador. Um respirador ali, isso já aconteceu, pesquisem, um hacker, ele invadiu um sistema e ele não sabia exatamente qual era o device que ele estava ali modificando, mas sim, ele modificou um device de um respirador e o paciente veio a óbito. Então, como que eu crio soluções para proteger redes dentro de um hospital? Então, são soluções que muitas vezes são necessárias. Temos pergunta, John? Tem um monte aqui, o pessoal voltou aqui um pouquinho na questão da psicologia, na questão aí da saúde mental, e teve aqui uma pergunta aqui atrás, eu lembro que, acho que foi você, Wagner, me comentou uma vez, deixa eu só ver se eu acho ela aqui, senão eu faço da minha cabeça aqui. Pode ser, John, pode ser, só pra gente não perder a audiência. Aqui. Não vamos perder a audiência não. Falando assim, será que as pessoas vão se relacionar com uma inteligência artificial ou com um robô para discutir questões de saúde mental? Foi você que me contou um case aí diferente, não foi você? Porque assim, eu vi se não foi você, senão você me complementa aqui, eu vi um case muito legal de que eles fizeram um estudo mostrando que é o contrário, as pessoas preferem se abrir com uma inteligência artificial, com um robô, contar ali os seus suas noias, seus problemas para um robô do que para outro ser humano. Porque se eu contar para a Vivian, ela vai me julgar. Pô, mas o John gosta de tal coisa, ele não gosta disso, ele não faz tal coisa. Né? A gente tem essa barreira. Pô, vou falar para ela, uma mulher, tal coisa. Agora, para um robô, eu vou falar e ele me devolve. Fui eu mesmo. Foi uma pesquisa que eu vi que as novas gerações... Isso que eu ia falar, isso é geracional. Isso, as novas gerações, muito geracional. Elas têm menos trava, às vezes, com o avatar ali que está à frente, porque de repente o avatar, que obviamente pode ter sido criado
de acordo com os gostos, com as perfil preferências daquele adolescente, né? Tem muito a ver com o jogo que ele gosta, de repente com a música, enfim, de tudo que ele curte, surge um avatar ali que ele se identifica. Ele fala, pô, eu tô conversando com alguém que... O meu eu. Né? Então tem algumas linhas muito nessa... É um ambiente seguro, né? É um ambiente seguro para ele, que todo criado de forma personalizada, como você falou, seguro para ele. E que ele se vê ali, ele se encontra. Ao contrário, de repente, se ele vai lá, senta com alguém que, puxa, o que o John falou, ele não vai conseguir se abrir. Então tem uma linha. Idoso ainda tem um pouco de dificuldade nisso. Sim. Por isso que aí também é mais um desafio para o pessoal. Como que eu customizo isso para o idoso? Que aí talvez seja um ponto bom. Top, ó. Como incluir idoso numa sociedade digital. Perfeito, esse é um tema gigante. Olha que legal. Cara, para todas as áreas, para o health também. Pessoal, o IBGE tem uma projeção que a população acima de 60 anos vai triplicar até 2030. Então, olha a oportunidade de escalabilidade que vocês têm. E aí eu vou puxar um gancho de uma coisa que você falou, John, que é a medicina customizada. O que é isso hoje, né? Então, a gente fala tanto de verticalização, ou seja, o que é verticalização, pessoal? As empresas estão se fundindo, só que hoje a gente começa a falar de eu customizar de acordo com a necessidade do meu paciente. Então, eu vou seguir protocolo, receita de bolo para todo mundo? Não, porque isso também aumenta meu custo. Então, eu começo de novo a usar IA, usar o avatar, usar um chatbot, usar Big Data, separar nicho, clusterizar esses pacientes, para eu começar a falar, bom, essa coluna aqui de pacientes precisa de XPTO exames, mas essa outra coluna não. Essa coluna só precisa de segmento clínico, de tanto em tanto tempo. Eu gosto de chamar de adaptativa. Uma medicina que se adapta, se adapta ao persona. Né? Mas é muito difícil virar a chave. Difícil, ainda mais no setor. A gente tenta fazer isso na educação, já é difícil, mas uma entrega adaptativa, imagina, sem dúvida. A Vivi é médica, a gente tem que segurar um pouquinho. Mas assim, com tantos protocolos a seguir, né? Como adaptar. Aí ao persona, né? Eu fui na Unicamp dar aula de educação 5.0. Então, como transformar a educação em agile, né? O que vocês fazem aqui é sensacional. Essa forma fora da caixa, né, de avaliação, né? Isso traz uma melhor forma de aprendizagem da gente detectar. Então, pessoal, aproveitem a oportunidade. É uma oportunidade de ouro. Perfeito. Tem mais aqui um comentário que eu acho que é legal também a gente abrir. Do ponto de vista de pacientes autistas, crianças, etc. É isso. Quando a gente olha a equidade, todo mundo tem que ter acesso à saúde, né? Não é só o jovem, não é só o idoso, o deficiente, né? A pessoa com necessidade especial, o autista, enfim, a gente tem que entender que ali tem uma oportunidade de uma solução que vai melhorar a vida de todo mundo, melhora a nossa sociedade, e pode ter certeza que vai ter também impactos aí financeiros e, enfim, econômicos para tudo aquilo que a gente cria aqui. Tem umas perguntas aí da Rap Vida, então, por exemplo, colocou aqui sobre o home care. Acho que toda essa linha da digitalização que foi falado, que a Adria falou, o Pedro falou também, quando a gente vai para o smartwatch, quando a gente olha tudo isso, essas operadoras, a Rap Vida, mas não só, né, o próprio SUS, em algum momento, não sei se todo mundo sabe, mas depende do caso, eles levam o paciente para casa e vai fazer todo o tratamento em casa, enfermeira, eles mandam o SUS lá, fica uma enfermeira na casa do paciente, todo equipamento e tal. Então a gente vai ver esse futuro cada vez mais próximo. Quanto mais barato ficar isso, por que eu preciso estar todo mundo no hospital? Talvez a gente consiga montar depende da complexidade do que você fica na sua casa, um ambiente melhor, sendo monitorado também, tendo um cuidado muito próximo ao cuidado hospitalar. Então é uma tendência futura, mas temos que primeiro desenvolver essa tecnologia cada vez mais, isso aí depende de vocês. Olha, já me passou aqui outras ideias, hein, pessoal? A gente tem a casa, a gente tem as clínicas e tem o transporte.
Então eu lembro de uma iniciação científica do ano passado, onde a ideia era transformar a ambulância do SUS numa ambulância inteligente, IoT, enfim, que desse ali já tratamento, ajudasse o paciente. A gente tem a parte de transplante de órgãos, até no nosso Global Solution de mobilidade, a gente falou sobre isso, né? Porque requer rapidez, né? A gente falou de transporte de órgãos por drones, enfim. Então, assim, a saúde de uma forma geral, então pensar mesmo, vocês estão aí, né, com papel em branco para vocês pensarem em soluções que atendam aí a qualquer área da saúde, mas que principalmente traga, de novo, qualidade de vida, salve vidas, né? O caso da Vivi aí, não vou esquecer jamais, lá vou comprar um relógio já. Então é isso que a gente precisa. Eu quero a marca desse relógio. Soluções dessa forma aí para ajudar as pessoas. Mede aí, faz um agora. Já manda ali. Já aproveita. Gente, deshospitalização é um momento agora para vocês criarem soluções para desosp também, né? Porque você pensa nos diversos stakeholders, nas diversas partes interessadas que estão envolvidas. É bom para o paciente, é bom para a família, é bom para a instituição de saúde, e aí a gente está falando de SUS ou falando de saúde suplementar, então é bom para todo mundo. E aí também eu pensar em soluções de como eu mantenho e adapto esse paciente em casa, como eu crio um plano de ação para ele. Olha, teve uma palpitação, como é que você vai ficar em casa? Qual o seu plano de ação? Né? Ou eu tenho um chatbot humanizado que vai entrar em contato com esse paciente, como eu crio os alarmes que a partir desse ponto o médico vai entrar em ação. Então, outras ideias aí. E é o que a gente está falando, isso pode democratizar o acesso à saúde. Sem dúvida. Maravilha, maravilha. Pessoal, nós estamos chegando já ao nosso tempo, né? Combinamos com vocês aí das 19 às 20h30, começamos aí 5 minutos depois, estamos aí a 20h37, então a gente vai começar a se despedir, certo, John? Vamos começar, é isso aí. Começar então com Alexandre Russi, dá seu tchau pro pessoal aí, Fechou. Incentiva essa galera a criar certeza. Soluções aí nunca antes pensadas. Com certeza. Contigo. Gente, o que eu acho incrível daqui do ambiente, do ecossistema FIAP que foi criado, é justamente você desenvolver soluções que realmente impactam a nossa sociedade. Então, olha a oportunidade que você tem com uma parceria com uma grande empresa, com uma gigantesca empresa, uma das maiores que você tem aqui no Brasil sobre isso, uma parceria incrível para você desenvolver soluções. Então, e que vão impactar de verdade. Então, aproveitem e boa sorte. Maravilha, Russi. Vivian? Pessoal, eu também desejo boa sorte para vocês. Acho que há um mar de oportunidades e o meu hashtag Fica a Dica é: pensem no ecossistema completo da saúde, pesquisem a cadeia de valor de saúde e pensem, mapeiem em cada ponto para quem vocês podem agregar valor, como eu e o Ale estávamos conversando, né? Eu acho que aí é o ponto, e sempre com empatia, como o Wagner colocou. Boa sorte e bom desafio para todos vocês. Maravilha, Vivian. Muito obrigado. Vocês dois. Enriqueceu demais aí a participação de vocês, o nosso Global Solution. Eu vou dar meu tchau aqui, depois vou deixar com meu amigo John aqui para ele dar o tchau dele. Eu diria para vocês, ousem, não tenham travas e principalmente se divirtam. Curtam o que vocês estão fazendo. Eu acho que isso é que nos motiva todos os dias, é isso que vai motivar vocês. Então, podem procurar dores no sentido de problemas que estão ali do seu lado, que estão à sua frente, que estão na sua família, mas principalmente curtam essa jornada, porque é importante vocês aproveitarem a cada momento dessa estada aqui com a gente, né, dessa formação, porque a gente faz tudo com muito amor, de coração mesmo, né? A gente podia estar indo para um modelo tradicional de provas ou um modelo mais conhecido. Não, a gente ousa por aqui, então ousem por aí também, que eu quero ver os pitches de vocês, quero estar com vocês lá na Apvida, no momento que vocês fizerem a apresentação para os executivos e quem sabe, né, sair uma startup de lá ou um emprego, enfim, uma grana para investir na ideia de vocês. Então, pessoal,
não é só nota não, é sim felicidade. Beleza? João? Valeu, Wagner. Agradecendo a Vivian, o Alexandre Russi, o Pedro e a Adria também da Rap Vida. Sim, sensacional poder estar essa noite aqui com vocês. Esse é só o começo da jornada. E o Wagner já deu todos aqui os spoilers aí que eu ia comentar. É isso, a FIAP gosta de ensinar com propósito, a nossa avaliação é essa, a gente quer trazer muito propósito para vocês. E assim, a gente fica muito feliz quando vê vocês realmente criando aquela ideia, colocando no LinkedIn, enfim, é muito legal, porque isso está mudando a vida de vocês, isso está mudando a vida da nossa sociedade. E é isso que a gente acredita como propósito de educação. O Wagner disse, a gente faz tudo aqui com muito amor, a gente quer colocar coisas legais, trazer temas legais, temas relevantes que vão abrir portas. Mas agora, atravessar essa porta depende de vocês, depende do esforço de vocês, pessoal. Então, curtam muito a jornada. Bom, agora, alguns aí tem live depois, tem um encontro com algum professor, se não amanhã de manhã, se não amanhã à noite, enfim, né? Deve estar aí, procurem os canais aí dos seus professores, dos seus tutores, para eles poderem dizer exatamente ali os detalhes dessas entregas que vocês têm que fazer. Pessoal, super obrigado e transformem a saúde de todos nós. Valeu!